Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre o ideal de igualdade de oportunidades, sobre ação afirmativa e sobre igualdade de deficiência. O que acontece com o ideal de igualdade de oportunidades? A gente sabe que o quanto ele é popular, digamos assim. É muito fácil, muito detectável nos discursos dos políticos, nas propostas das autoridades para os problemas sociais, para o problema da desigualdade, etc. É muito facilmente observável como a ideia segundo a qual a igualdade de oportunidades é o ponto máximo a que nós podemos e devemos chegar como sociedade, como coletividade. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos igualar as oportunidades. Se as oportunidades forem todas iguais, depois a vida social é uma corrida, é um todos contra todos, mas todo mundo teve a mesma oportunidade, então beleza. Né? E essa ideia é muito sedutora, ela não é completamente falsa, mas ela se revela extremamente infactível, né? Não é facilmente realizável o ideal de igualdade de oportunidades. Além do que, mesmo que nós consigamos igualar as oportunidades, os interesses das pessoas permanecem inalterados diante de um ideal de igualdade de oportunidades. E as diferenças genéticas, mais do que os interesses, permanecem inalterados. Então, provavelmente, uma realização plena do ideal de igualdade de oportunidades não ia resolver o problema de desigualdades de fato na sociedade, né? Desigualdades relativas aos interesses das pessoas na busca pelo seu bem-estar, na busca por evitar a dor e o sofrimento. Pois bem, nós falamos em escolas de mesma qualidade para todo mundo. O que nós precisamos para resolver o problema da educação brasileira? Entre outras coisas, nós precisamos de um certo nível de qualidade e de um certo padrão de qualidade não necessariamente de conteúdos, mas de qualidade que se repita para que todos tenham as mesmas oportunidades de ensino. Mas, além disso, nós temos que pensar no acesso à universidade. Como é que nós vamos pensar a questão da igualdade de oportunidades? Todo mundo teve oportunidade de fazer o ensino básico e o ensino médio, agora é cada um por si, vai estudar para o vestibular. Num olhar rápido, nós já começamos a desconfiar que as coisas não são bem assim. E aqui nós não estamos discutindo questões relativas à personalidade ou a psicologia do indivíduo, ou a quantos indivíduos têm que se empenhar para conseguir aquilo que querem. Nós estamos pensando nas questões da vida prática, né? Questões ético-políticas, quando o outro, como indivíduo ou como coletividade, entra em cena. Então, em outro momento, nós poderíamos fazer uma reflexão sobre o papel que outras coisas, como a liberdade e a escolha do indivíduo, tem no, entre aspas, sucesso que ele vai ter na vida. Mas não é o ponto aqui. O ponto aqui é o que nós podemos fazer como sociedades, como coletividades civilizadas, para tentar minimizar o problema da desigualdade de condições, de status, de direitos, de tratamentos das pessoas na vida real. Então, o ideal da igualdade de oportunidades, se nós pensarmos em igualdade de oportunidades educacionais, ele já se revela como um plano praticamente irrealizável, como eu dizia antes. Porque nós podemos oferecer as mesmas escolas para todo mundo, é bastante complicado. Escolas de mesma qualidade. Mas esse é só o primeiro desafio. Isso está nas mãos, até certo ponto, dos governos, né? Ter condições de oferecer um ensino em que nós tenhamos estruturas físicas de acordo com as condições, as singularidades e as necessidades de cada lugar, mas condições físicas que possam ser ditas iguais. Os alunos brasileiros do Chuí
a Oiapoque tem mais ou menos as mesmas condições físicas de estudo. As escolas são de tal e tal jeito, a tecnologia está mais ou menos atualizada, etc. Depois, professores com a mesma qualificação. Também parece ser um passo concomitante, né? As boas condições de ensino. E parece ser algo que também, em grande medida, está nas mãos dos governos. Mas a gente pode pensar muito além disso. A gente pode pensar nas condições de aprendizagem. Cada aluno dentro de uma sala de aula. Nós trabalhamos em termos presenciais, normalmente com 30, 40, 50, 60 pessoas. Essas pessoas, por grande parte da vida, são crianças ou adolescentes na sua vida escolar. A nossa vida escolar adulta, a menos que a gente vá fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, ela costuma ser muito mais curta do que a nossa vida escolar na infância e na adolescência. Então tem uma série de variáveis aí que não são facilmente controláveis, né, relativas ao desenvolvimento pessoal, as características pessoais, características que podem ser genéticas e podem ser reforçadas pelo ambiente, né, pessoas que têm uma maior facilidade de aprendizagem, uma menor facilidade de aprendizagem. E esse seria um problema para a escola tratar. Mas é apenas mais um problema. Nós podemos pensar nas condições que cada estudante tem no seu ambiente familiar para estudar. E aí nós começamos a ver a quantidade de variáveis envolvidas e que implicam num ideal de igualdade de oportunidades, a menos que nós façamos uma simplificação inaceitável naquilo que nós queremos entender por igualdade de oportunidades. Como o autor mesmo faz a reflexão, ele diz, é diferente estudar num lar onde os pais estimulam o aprendizado, os pais participam do aprendizado, um lar em que a presença de livros não é vista com espanto, um lar que tenha condições como tranquilidade emocional e silêncio para os estudos, do que estudar em um ambiente que não favorece essas coisas, né? Em que o pai considera que o filho está perdendo tempo estudando e deveria procurar um emprego, ou num lugar que é extremamente barulhento, em condições econômicas, às vezes, que impõem estudar com fome. Isso é uma coisa facilmente constatável, né? Nós não somos alienígenas, nós sabemos que isso atinge muitas pessoas e que têm que fazer suas atividades diárias, muitas vezes com fome. E nós, muitas vezes, do conforto dos nossos lugares, nos irritamos porque a aula foi até um pouco mais tarde e eu perdi o horário do intervalo, eu não vou poder fazer um lanche, daí eu já estou irritado porque a aula é chata, eu não consigo aprender, e muitas vezes isso já se coloca como obstáculo para a gente, e é claro que a gente tem que superar esse tipo de obstáculo mais banal, mas nós podemos pensar em dificuldades maiores, como a pessoa ter que estudar realmente em condições econômicas precárias, ou estudar com problemas sérios na cabeça, ou com um ambiente emocional totalmente desfavorável, que não é necessariamente um ambiente de pobreza, né? Um ambiente de abundância material pode ser um ambiente catastrófico do ponto de vista emocional e psicológico. O que importa aqui é nós percebermos que tudo isso precisaria ser levado em conta para a gente falar seriamente que igualar as oportunidades é o que nós precisamos fazer. E pronto, né? Porque igualar as oportunidades é de uma complexidade tremenda, é um plano praticamente irrealizável, ainda que ele tenha um valor de utopia, digamos assim. Nós devemos tentar igualar as oportunidades? Devemos, mas nós devemos saber claramente que esse não é o cerne da questão, essa não é a principal questão a ser levada em conta, e que nós não temos uma solução unilateral
para nenhum problema complexo que nós vivamos em sociedade, né? A nossa vida social, individual, é de uma complexidade tremenda. E as soluções simplistas não dão certo. A gente tem a sabedoria histórica para isso. Soluções simplistas, reducionistas, na política, na educação, ou mesmo na nossa vida pessoal, elas não tendem a ter muito sucesso. Nós temos que lidar permanentemente com os desafios que o cotidiano individual, social, nos apresentam, e isso implica a capacidade de dar respostas minimamente problematizadas para as nossas dificuldades. Então, o ideal da igualdade de oportunidades, por um lado, ele é irrealizável, ainda que ele deva ser mantido, né, como esse horizonte. A gente nunca chega, mas a gente segue buscando. A questão é que, independente de nós conseguirmos ou não igualar as oportunidades, os interesses das pessoas permanecem intactos relativamente à igualdade de oportunidades. Uma pessoa que não teve a oportunidade de estudar, ela tem o mesmo interesse que uma pessoa que teve a oportunidade de estudar em evitar a dor e o sofrimento, em buscar o bem-estar. E é por isso que, se nós levarmos em consideração os interesses, mais do que oportunidades, em outros contextos nós poderíamos falar em direitos, né? E há filosofias diferentes do utilitarismo que pretendem justificar ou dar uma resposta para a questão ética falando em termos de direitos. A gente vai falar sobre isso mais adiante, rapidamente. Mas o ponto é que, independente das oportunidades serem igualadas ou não, os nossos interesses básicos na vida permanecem intactos. Então, levar em consideração os interesses envolvidos igualmente parece ser um ideal mais promissor de igualdade do que nós apenas nos contentarmos com o ideal de igualdade de oportunidades. Né? Suponhamos que aquele raciocínio sobre o vestibular e o ingresso na universidade fossem verdadeiros. Dizer, olha, a gente igualou as oportunidades. Quando tu tinhas 4 anos, 3 anos, sei lá, o Estado te ofereceu, por meio dos impostos pagos pelos cidadãos, pré-escola, depois escola de ensino básico, e tu chegou, desenvolveu os teus estudos a ponto de poder escolher ingressar no ensino superior. Agora é contigo, né? Vamos pensar nos processos de seleção. E aí, muito bem, se nós temos um processo de seleção é porque nós não temos espaço para todos, né? Ou porque não há interesse de todos, mas enfim, há mais gente interessada do que vagas. Então, algumas pessoas ficarão de fora. O que acontece com quem fica de fora, relativamente aos seus interesses? Nada, os seus interesses permanecem intactos, né? A pessoa continua tendo o interesse básico de evitar a dor e o sofrimento e buscar o prazer ou a felicidade. Nós podemos dizer, problema dele, né? Podemos, mas isso é de um simplismo inaceitável. O que acontece é que, quando nós temos pessoas que têm os seus interesses básicos frustrados, nós temos mais dor e sofrimento nesse cálculo que o utilitarismo faz. Então, isso não é uma coisa boa, né? A questão é que pensar filosoficamente sobre os problemas significa dar respostas mais complexas do que essa que diz o problema é dele, ele teve a oportunidade. Supondo que realmente as oportunidades foram igualadas, que, como nós já vimos, não é bem assim. Há tantas variáveis envolvidas que nós não temos como afirmar honestamente, foi dada a mesma oportunidade para todos, né? Mas supondo que isso ocorresse, e nós nos contentássemos com o ideal da igualdade de oportunidades, aqueles que não aproveitaram, entre aspas, as oportunidades, continuarão tendo seus mesmos interesses básicos na vida. Então, se nós pensarmos a partir do ideal da igualdade de consideração nos interesses, nós vamos enfrentar outros problemas, mas nós provavelmente vamos produzir
resultados ou possibilidades de solução mais promissoras do que se nós paramos simplesmente até onde o ideal da igualdade de oportunidades nos leva e passamos a encarar a vida social em termos de darwinismo social, né? Olha, a partir daqui é todos contra todos, vire-se, né? Porque aí nós vemos que nós continuamos a produzir muitas vezes as piores consequências. Excluir pessoas do processo educacional, excluir pessoas do acesso a melhores salários, excluir pessoas do mercado de trabalho. Tudo isso produz o quê? Um maior sofrimento social. Se o ideal de igualdade de oportunidades não dá conta disso, né, nós precisamos colocar algo melhor no seu lugar. O princípio da igual consideração de interesses. E daí, o autor nos leva até a próxima questão, a ação afirmativa, que é uma questão bastante polêmica, principalmente no que diz respeito à ação afirmativa como reserva de cotas, né, a discriminação inversa. E existem diferentes posicionamentos sobre essa questão. A posição utilitarista que o autor apresenta nos diz que não tem nenhum problema em nós tentarmos as políticas de ação afirmativa como esforços para corrigir desigualdades sociais e como uma forma de dar consideração devida aos interesses de pessoas que por outras circunstâncias não tiveram a oportunidade de, por exemplo, ingressar no ensino superior. A reserva de cotas no Brasil normalmente 20%, né, das vagas são reservadas para ingresso no ensino superior para afrodescendentes, indígenas, etc. Né? Bom, não precisamos entrar nas particularidades do modo como é feito no Brasil, nos Estados Unidos, etc., para levar em conta o valor da reflexão. O exemplo que o autor dá é do Alan Bacon, um estudante norte-americano que entrou com um processo contra a Universidade da Califórnia, porque ele ficou de fora, competindo lá nos 80%, com uma nota superior a alguém que entrou pelas cotas nos 20%. Por exemplo, ele tirou 8,5%, né, e alguém que disputou as 20% das vagas reservadas aos negros tirou 8 e entrou. E ele com 8,5, disputando com os 80% de não negros declarados, com uma nota quantitativa, uma nota maior do que a do outro grupo, ele ficou de fora. O tribunal, à época, aceitou as alegações dele, né? Mas aí o autor reflete de novo sobre a questão do que nós medimos quando nós medimos quocientes de inteligência. O que um vestibular ou uma prova de seleção normalmente mede? Mede um tipo de característica que é relevante para o desempenho de determinadas finalidades. Se eu não tenho conhecimento básico de matemática, eu não posso querer avançar na engenharia, né? O conhecimento básico do seu idioma deveria ser um pré-requisito para o cara poder virar juiz, advogado, etc. Muitas vezes não é o que acontece, mas nós reconhecemos que é necessário o reconhecimento da importância dessas aptidões, mas não são as únicas aptidões. Para eu ser um bom juiz, além de eu ter conhecimento jurídico e conhecimento gramatical, eu preciso ter outras qualidades que não são de natureza teórica ou linguística. Para ser um bom médico, também é preciso ter qualidades que não são medidas no teste. E com isso ele quer dizer o quê? Que nós estamos acostumados a um determinado padrão de avaliação, né? A história da reificação que eu falei antes. A gente acha natural e não questiona, não vê as limitações ou as implicações daquele teste. Em algumas profissões e para obter certas habilitações, nós precisamos fazer testes psicotécnicos, né? Porque os testes meramente quantitativos, que medem a nossa capacidade de memorização ou de desenvolvimento de certos raciocínios, não medem tudo que é importante, por exemplo, para dirigir um veículo ou para ingressar na faculdade. Não, desculpa, eu pensei no teste de aptidão da música, não é o caso. Mas o psicotécnico serve para
mostrar que nós temos condições de dirigir um carro de maneira equilibrada, serena, psicologicamente coerente. Outras profissões, como polícias e etc., também exigem exames psicotécnicos para tentar detectar, né, se a pessoa tem comportamentos ou traços de personalidade que podem representar um perigo se ela ingressar naquela profissão. Mas são muito escassos os casos desses testes, né, e eles medem qualidades que também são essenciais para o desempenho de uma determinada profissão. Então, o vestibular por si só, ou um teste de quociente de inteligência, que mede um tipo de inteligência, de aptidão, por si só não é um teste inquestionável. Além disso, o interesse das pessoas por participar das benesses que uma vida com uma formação acadêmica ou etc. podem nos oferecer, não são afetados pelos resultados nesses testes, como eu disse antes. Mais ainda, quando nós estabelecemos em lei que 20% das vagas serão destinadas a um determinado grupo, nós não estamos violando nenhum princípio ou nenhum direito inerente ao outro grupo. O grupo simplesmente, as vagas simplesmente eram disputadas por 100% dos participantes. Agora nós instituímos uma regra que reserva uma parte das vagas para um outro grupo de participantes. Então, o participante do grupo A não está disputando com o participante do grupo B, ele está participando com os 80% que se declararam brancos durante a avaliação. E 20% são reservados para um outro grupo, e ali se dá a disputa daquelas 20% de vagas. Então, nós não precisaríamos aceitar o argumento exclusivamente numérico, como fez o juiz no caso da Universidade da Califórnia contra o Alan Baker. Outros argumentos são apresentados contra e a favor da reserva de cotas. Disse, e é fácil ouvir isso, que quando as pessoas entram pelas cotas, por exemplo, na universidade, o que acontece é um reforço do estereótipo negativo. Um negro que entrou pela reserva de cotas, ele não teria entrado numa disputa em que não houvesse cotas reservadas para ele. É uma observação rápida que se faz. Pode ser que isso, a longo prazo, reforce a ideia da inferioridade intelectual do grupo beneficiado pela reserva de cotas. Pode ser? Pode ser. Mas, como o autor diz, pode ser que nós tenhamos a capacidade de superar esses estereótipos e esses rótulos preconceituosos a respeito do grupo. Podem acontecer outras coisas, que indivíduos no grupo racial beneficiado pela reserva de cotas superem quantitativamente os indivíduos do outro grupo. Recentemente eu li um relato sobre uma acadêmica que passou primeiro ou segundo lugar para engenharia ou medicina numa universidade grande de São Paulo, que era cotista. Ela estava entrando pelas cotas, mas a nota dela, em termos absolutos, foi melhor que de todo mundo, dos cotistas e dos não cotistas. Então, a reflexão sobre os indivíduos, essa é uma coisa importante que o autor destaca no capítulo, ela precisa ser feita porque as médias, como quando nós fazemos para ver o desempenho de um grupo racial, de um grupo sexual, ou as médias de aproveitamento numa prova de admissão para o ensino superior, elas não dizem nada sobre os indivíduos particulares. Nós dizemos, o grupo X ficou com média tal e o grupo Y com a média inferior. Mas isso não quer dizer que no grupo com média inferior nós não tenhamos pessoas com notas superiores às do grupo com a média superior. O que ele quer dizer é o que ele diz no texto. As médias não mostram nada sobre os indivíduos. No caso específico da reserva de cotas, segundo a posição utilitarista, assim como nós encontramos razões para nos preocupar quando nós vemos o risco do reforço dos estereótipos raciais, no Brasil esse problema ele é menos explícito do que nos Estados Unidos. Mas
existe o risco, fulano é cotista, é inferior, é não sei o quê, bababá. Nós vemos a discriminação acontecer dentro das universidades brasileiras. Volta e meia nós vemos relatos de alunos cotistas que são discriminados, né? Mas aí colocar o ônus sobre quem sofre a discriminação é inaceitável. Quem deve ser cobrado é quem discrimina, porque nós sabemos, né? Nós não precisamos ler um tratado de ética, de filosofia moral, para saber que a perseguição a grupos minoritários é uma coisa reprovável, né? Ainda que nós vivamos tempos de revogação da verdade, que a verdade precisa ser reafirmada, ou ela é nivelada com a inverdade, como se se tratasse de duas faces da mesma moeda, né? Épocas em que o certo é atacado como se fosse o errado, né? Por mais que nós vivamos numa época assim, nós ainda sabemos diferenciar intuitivamente, na maioria das situações, o certo do errado. É errado perseguir pessoas pela sua raça, é errado perseguir pessoas pela sua orientação sexual, é errado perseguir pessoas por quaisquer que sejam as diferenças empíricas. É errado perseguir pessoas, né, que não estão incomodando ninguém. Nós devemos, dentro da lei, cobrar das pessoas que não respeitam esse limite, que não têm a capacidade de reconhecer que uma pessoa não pode ser atacada porque ela é negra, como está nas redes sociais aí. Recentemente aconteceu numa rede de fast food em São Paulo, uma menina branca atacar e humilhar um rapaz que trabalha na rede de fast food porque ele é negro, dizendo coisas ofensivas, etc. Isso é de uma precariedade moral inaceitável, né? E também nós poderíamos falar sobre a hipocrisia social envolvida na aceitação tácita dessas coisas, assim como podemos falar na tolerância que a sociedade tem à corrupção, né? E volta e meia esse assunto vem à tona. Estou falando da corrupção do dia a dia, da nossa corrupção cotidiana, que até a corrupção nos altos escalões, né? Mas essas são outras questões. O ponto é que sobre a reserva de cotas, nós podemos ver os aspectos negativos e concluir, bom, as pessoas que mudem de comportamento, né? Os donos de uma loja não dão emprego para uma pessoa negra ou para uma pessoa com deficiência por medo que as vendas caiam, né? Então, implicitamente, a pessoa assume que os seus clientes são uns canalhas incapazes de superar um preconceito racial ou um preconceito relativo à aparência da pessoa, né? Qual é o valor moral de uma pessoa que se recusa a comprar de um vendedor se ele for negro ou se faltar um dedo na mão? Essa é a verdadeira questão, né? Mas nós aceitamos, pois é, tu vê, se o cara der emprego no shopping chique, não sei da onde, para uma pessoa que não tenha tais e tais características, as vendas vão cair, né? Então, às vezes parece que nós aceitamos um nível muito baixo para nós mesmos, né? E nós naturalizamos e consideramos, às vezes, até admiráveis as atitudes mais deploráveis, né? Mas nós podemos pensar em outras coisas. O autor nos pergunta, não seria interessante que nós tivéssemos advogados, juízes, médicos, vindos das classes econômicos, sociais menos abastadas? O Brasil, mais uma vez, pode ser exemplo disso, né? Nós muitas vezes temos vagas para médicos no interior do Brasil com bons salários, mas nós não temos formados em medicina interessados de ir para esses lugares, porque é para praticar medicina social comunitária, é para praticar medicina de família, é para praticar medicinas em áreas de populações carentes, de menos recursos tecnológicos, em que há uma maior necessidade e um maior sofrimento. Não, o cara se forma em medicina, se forma em direito e ele quer trabalhar nos grandes centros. É compreensível, é aceitável, mas em parte isso se explica, como diz o autor, porque se nós olhamos, e isso é verdade no Brasil, se nós olharmos para o perfil socioeconômico de quem ingressa nas faculdades de medicina
e nas escolas de formação de juízes, preparação para concurso para juízes, etc., nós percebemos a predominância de uma classe média alta branca. Poderíamos dizer elite, mas não é tão restrito assim o acesso à medicina e ao direito hoje no Brasil, né? Mas tradicionalmente era. Se nós fizermos um recorte aí até o Brasil dos anos 70, 80, né, não se encontrava praticamente ninguém que não fosse das classes mais abastadas nas faculdades de medicina e direito. E depois nós vamos tratar da vida das pessoas, e a maioria das pessoas não pertence às classes mais abastadas. Nós vamos tratar com a nossa experiência de vida de filhos das classes mais abastadas. Então o autor diz, será que não seria interessante que nós tivéssemos pessoas formadas em direito que saíram das regiões mais empobrecidas e necessitadas? Será que alguém que se formou hipoteticamente em direito ou medicina, tendo saído de uma situação de pobreza, vivido numa situação de pobreza, não terá uma maior sensibilidade para com os pobres, que são os que mais necessitam do acesso à justiça e à saúde? É muito provavelmente verdadeira essa afirmação. Terá sim, e não é difícil nós detectarmos dentro de determinadas classes profissionais um preconceito em relação, um preconceito de classe, né? Isso, existem livros que se trabalha nas faculdades de direito que mostram isso, né? O cotidiano nos mostra isso, e parece ser um dado empírico bastante confiável, né? Um jovem branco de classe média preso com drogas é usuário. Um jovem pobre, preto, preso com uma quantidade muito menor de drogas, muitas vezes, numa periferia, ele é enquadrado como traficante. Um pequeno crime contra o patrimônio, muitas vezes, é punido severissimamente, às vezes crime cometido por estado de necessidade, né? Tipo, a pessoa rouba para comer, né? Não é certo roubar para comer, não. E não é certo desviar 50 milhões da Previdência. Não é certo desviar fundos da Petrobras. Nem os políticos, nem o Poder Judiciário podem fazer esse tipo de coisa. Mas o que é tratado mais severamente? Os 50 milhões que estavam no apartamento do Gedel Vieira Lima, em Minas Gerais, ou um pequeno crime contra o patrimônio praticado por alguém na rua, muitas vezes em estado de necessidade? A gente sabe a resposta, né? O filho da juíza lá no Mato Grosso foi preso com não sei quanto de maconha, não sei quanto de cocaína e uma arma. O que aconteceu? Pesquisem. Aí o jovem menor de idade, de 14 anos, é preso ali no bairro Navegantes, em Pelotas, com uma pequena quantidade de maconha. O que aconteceu? Pesquisem. Existe um padrão que nos mostra que o direito penal, como se diz nas faculdades de direito, era um ditado, né, que tinha nas faculdades de direito, o direito penal é feito para pretos, para pobres e para prostitutas, né? No Brasil, lá do tempo do Getúlio Vargas, né, o direito penal servia para reprimir preto, pobre e prostitutas, né? Será que a nossa realidade mudou? Ou será que nós continuamos utilizando as instituições democráticas para reforçar o apartheid social? E as pessoas que ocupam esses lugares, né, os lugares mais bem remunerados na sociedade, normalmente elas já vêm formadas numa insensibilidade em relação aos problemas sociais. E poderia ser superada, né? Poderia, mas infelizmente dentro das nossas faculdades, não sei se teria como fazer isso dentro das faculdades, acho que deveria ter, né? Nós, nos cursos de direito, se doutrina, ensina a lei, mas os princípios éticos não pegam, parece, né? E isso não é uma exclusividade brasileira. O caso brasileiro parece ser um pouco mais grave, um pouco mais extremo, né? Mas a reflexão do autor, será que as políticas de ação afirmativa não têm uma chance de dar certo diante do fracasso de outras políticas de tentativa de diminuição da desigualdade? Né? Parece que vale a pena tentar, como ele diz.
Outra coisa importante observar, né? Nós temos essa tendência à reificação que eu comentei com vocês. Uma política de ação afirmativa, ela visa sempre ser uma correção histórica, né? É por isso que ela é chamada de discriminação inversa também, né? Nós observamos, como seres racionais que somos, capazes de conhecer a história, temos noção de tempo, temos memória, somos entidades complexas, então nós conseguimos olhar, por exemplo, para a história do Brasil, para a história da África, para a história dos Estados Unidos, ou ir mais longe nessa reflexão, mas nós conseguimos compreender as consequências da escravidão para um determinado grupo racial, por exemplo. Ou nós vamos ser ingênuos de achar que todos nós ocupamos posições naturais na sociedade. Não é verdade, né? As condições em que historicamente nós vivemos são determinantes das condições que os nossos descendentes vão viver. Façam a investigação. Uma família em que as pessoas têm formação superior, há gerações e gerações, vai ver. Daqui a pouco, essa família, olha quantos doutores tem naquela família, não sei o quê, todo mundo faz doutorado, bababá. Né? Essas coisas acontecem de uma hora para outra? Não acontecem. Né? Se a gente olhar para o Brasil, para as populações mais empobrecidas, para a geração aí de pessoas que têm 60, 70, 80 anos hoje, for fazer uma avaliação a partir da academia, a partir da universidade, a gente pode descobrir, e esses dados já existem, a gente não precisa fazer essa pesquisa, né? Mas a gente sabe que romper a barreira do analfabetismo é uma batalha, né? Numa família, quando isso acontece pela primeira vez, é uma conquista, né? E a chance já melhora para a próxima geração não ser uma geração de analfabetos. O mesmo acontece para avançar nos níveis de escolaridade. Numa família em que nunca ninguém terminou o ensino médio ou foi para a faculdade, quando o primeiro consegue fazer uma conquista, né? Os filhos dele, muito provavelmente, já vão ter mais facilidade para ir para a universidade, né? Porque vão viver um ambiente diferente já, mas que foi rompido como uma barreira muito grande pelo primeiro indivíduo que conseguiu fazer isso. E aí, então, criam-se as condições para que isso aconteça de forma mais, entre aspas, natural dali para frente. Mas são as condições que nos determinam até que ponto nós estaremos preparados para a oportunidade lá na frente. Né? Se eu venho de uma família que tem uma tradição de letras, é evidente que para mim já vai ser um pouco mais fácil repetir essa tradição. Eu não preciso ser um inovador, um revolucionário e ser o primeiro da minha família que saiu do analfabetismo contra todas as evidências, né? Porque eu saí de um ambiente de ignorância, de um ambiente de fome, de um ambiente de escassez, do ambiente de dificuldade de acesso à universidade, porque ela estava só nos grandes centros, porque ela é paga, etc, etc. Então, nós muitas vezes, as condições sociais, elas determinam que as pessoas tenham que praticar verdadeiros atos de heroísmo para conseguir atender melhor ao seu interesse pelo bem-estar ou as suas necessidades materiais básicas. Então, as políticas de ação afirmativa, elas visam corrigir certas dificuldades que são historicamente colocadas contra determinadas populações. No caso do Brasil, nós não trabalhamos com a ideia de cota racial só, pelo que eu estou informado. Não estou 100% atualizado sobre isso. Mas nós utilizamos outros critérios, como classe socioeconômica, né, renda familiar, etc, etc. Por quê? Porque a dificuldade atinge basicamente certos grupos raciais, sim, mas não é só pela questão racial, é pela questão socioeconômica, né? A herança dos povos escravizados no Brasil foi o quê? Foi o abandono e foi a pobreza. A gente sabe, a gente tem condições de investigar essa história e tirar essas conclusões. Né? Quando houve a abolição da escravatura no Brasil, não se criou condições para incorporar decentemente os antigos povos escravizados à sociedade. Essas pessoas seguiram sendo marginalizadas, afastadas das benesses da sociedade. E para elas, historicamente, se ofereceu o poder de polícia,
A gente sabe disso. É só entrar nas nossas bibliotecas reais ou virtuais e dar uma lida que a gente sabe disso. Então, as políticas de ação afirmativa, elas visam corrigir desigualdades históricas. Não significa que elas terão que permanecer para sempre, né? Existe o risco das políticas de ação afirmativa enfatizarem estereótipos negativos, como eu mencionei antes. Existe. Existe solução melhor? No momento, não tem muitas ferramentas mais interessantes do que essa para praticar a inclusão, para permitir a mobilidade social, para permitir que pessoas antes excluídas dos processos educacionais que nos oferecem o melhor que a sociedade possa oferecer, venham agora a participar desse processo, né? E nós temos também dados empíricos que nos mostram que quando se dá atenção aos interesses das pessoas, por desenvolver as suas aptidões e as suas habilidades, elas mostram muitas vezes, contrariamente ao estereótipo negativo formado, que elas têm condições de desempenhar muito bem as suas funções. Mas como não havia a oportunidade, né, o interesse que essa pessoa tem na busca pelo bem-estar era absolutamente negligenciado. Então, como diz o autor, na falta de coisa melhor, parece que vale a pena tentar. Então, do ponto de vista do utilitarismo, está tudo certo com as políticas de ação afirmativa, do ponto de vista do utilitarismo. Em outros momentos, nós vamos confrontar isso com uma ou outra teoria diferente. Bom, pessoal, módulo 2, videoaula 2, concluída. Ficou uma pequena nota sobre igualdade e deficiência que, em outro momento, a gente trata. Obrigado por hoje, era isso.